Boa tarde. Hoje é 8 de dezembro de 2022. Estamos aqui mais uma vez para um Oriz Podcast, né, diretamente da Avenida Faria Lima, aguardando ainda o nome do futuro ministro da Fazenda. O destaque do cenário econômico, hoje vamos falar também sobre a questão de política monetária em função do Copom ontem e das implicações que a política fiscal, né, em 2023 terá sobre o cenário econômico e também sobre a trajetória da taxa de juros. E o ponto inicial é exatamente a PEC de transição, ou a PEC da gastança, que foi aprovada ontem no Senado, né, e que implicará nos próximos 2 anos, 2023 e 2024, né, uma expansão estimada aí por volta de 200 bilhões de reais. Né. O número que tem aparecido na imprensa de 145 bilhões, ele tem ainda alguns acréscimos, né? O excesso de arrecadação que poderá ser utilizado para gastos de investimento, estimado em 23 bilhões de reais, e alguns outros, né, acréscimos que foram feitos na PEC que levam o montante para um valor que, na verdade, não é totalmente conhecido, mas que deve ficar entre 200, alguns até falam em 210 bilhões de reais. Né? Se podemos mencionar algo positivo, né, foi que no trâmite de aprovação no Senado, esse valor não foi retirado do teto, ele foi sim incorporado, né, ao teto de gastos, que parte de um patamar mais alto. Porém, né, nós nos pronunciamos enquanto Oriz e em falas com a imprensa de que talvez o mais grave, né, seja o fato de que nós estamos assistindo o desmonte das regras fiscais, tanto do teto de gastos quanto da lei de responsabilidade fiscal, na medida em que está proposto na PEC também que no ano que vem o governo vai apresentar um projeto de lei complementar com relação ao novo arcabouço fiscal, né, que substitui não só o teto, mas também as demais regras, a própria LRF, regra de ouro, enfim. No curto prazo, o teto e a LRF continuam valendo, mas não na prática, porque temos essa excepcionalização muito expressiva de recursos ao longo dos próximos 2 anos, e nesse período também não haverá o mecanismo da lei de responsabilidade fiscal de compensação, né, que teria que ser, né, no caso, via aumento de receitas. Então nós não vamos ter nem o teto funcionando adequadamente e nem a LRF, que estão ainda por cima com seus dias contados a partir do momento que se aprove o novo arcabouço fiscal no ano que vem. Então o que temos dito é que em pouco mais de um mês o governo eleito conseguiu, né, com o apoio do Congresso, ainda a depender da votação da Câmara, mas que provavelmente vai confirmar o texto do Senado, conseguiu desmontar, né, o arcabouço fiscal dos últimos, construído desde o ano 2000 com a LRF, 2016 teto de gastos, construído, portanto, ao longo aí das últimas 2 décadas. Antes de falar das implicações para o cenário, Marcos, comenta um pouco aí a reação do mercado, como é que tem sido e como é que foi, inclusive, após a aprovação da PEC. Pois é, Caval. Então, acho que o interessante é contextualizar um pouco, né, que a gente tem visto nos últimos dias, inclusive, algumas entrevistas de alguns parlamentares em off aí, comentando que se o mercado não reagiu tão abruptamente ao tamanho do pacote aprovado, quer dizer que o mercado está satisfeito, né? E muitas vezes, quando é falado esse tipo de coisa, o parlamentar, né, o político está olhando ali o comportamento do dólar. E, de fato, se você pegar do dia do término da eleição para cá,
a moeda brasileira apreciou cerca de 1% contra o dólar, né? Só que aqui tem um ponto interessante. O dólar, em nível global, né, desde a eleição até agora, o dólar perdeu 5%. Perdeu 5%. Então, na verdade, a moeda brasileira não surfou a onda da desvalorização do dólar em nível global. Então, essa aprovação, entre aspas, que o mercado estaria dando para esse valor de 145, que na verdade são quase 200 bilhões de reais, é um pouco de... não é exatamente isso, né? E vale citar, né, que por que teve esse alívio, né, em termos globais do dólar, né? Porque a taxa de juros de 10 anos, né, nos Estados Unidos caiu de quase 4% para 3,5%, né, desde o final de outubro até agora. Então, de fato, aí aliviando um pouco as pressões de que vai ter muito mais aumento de juros nos Estados Unidos. E também lembrar, né, Marcão, que enquanto a taxa de juros de 10 anos lá caiu muito, né, um movimento bastante expressivo, o movimento aqui foi na direção contrária. Exatamente. Os juros, dependendo do vértice da curva que você está olhando, subiu um bom tanto, né? E acho que a gente até veio de encontro a isso ontem a própria reunião do Copom, né? Que sinalizou aí uma maior preocupação fiscal. Isso acho que era esperado por todo mundo, acho que não veio nenhuma grande novidade. Usou até a palavra elevada incerteza fiscal, ele não tinha essa palavra elevada, né? Então, obviamente, ele está de olho nesse tipo de coisa. O que nos faz pensar um pouco melhor o que é o cenário daqui em diante, né? A gente tinha uma cabeça de que a Selic poderia migrar para alguma coisa ao redor de 10% no final do ano que vem, um pouco mais que isso, 10,5%. Hoje a gente está com uma cabeça mais de cortes bastante limitados até o final do ano que vem. A gente tem uma Selic de 13,75 hoje. A gente está pensando em uma Selic mais ao redor de 12,75 ano que vem, ou seja, cortes bastante marginais, perto daquilo que poderia acontecer se de fato o fiscal ficasse um pouco mais dentro das regras, né? E acho que o mais importante aqui é que dentro desse começo de desmonte, né, de aparato fiscal, a gente também já começa a trabalhar com uma Selic terminal ou um juros real de equilíbrio no Brasil um pouco maior. Tanto é que a gente está incorporando um pouco mais no nosso cenário a ideia de que a Selic final, a Selic terminal, fique um pouco mais ao redor de 10%, né? Ou seja, 2024, 2025, não dá para ter certeza, obviamente. Mas o que a gente acaba ficando um pouco mais comprado na ideia de que o juro real de equilíbrio talvez se mude um pouquinho de patamar. Inclusive, né, Caval, acho que é interessante comentar um pouquinho do que a gente vem pensando, especialmente você, dada a sua experiência aí, né? Com relação ao uso eventual do parafiscal, né, de bancos públicos, aí, no sentido de injetar ainda mais estímulo, que parece ser algo que vem sendo perseguido aí, já de imediato por esse governo que vai ter início aí no começo do ano. Nós vimos, né, nos últimos dias, né, integrantes da equipe de transição, o ex-ministro Aloysio Mercadante, que é um dos coordenadores, falando, né, com declarações contrárias à taxa de longo prazo do BNDES, a TLP, que precisaria ser alterada, né, e integrantes da equipe de transição falando, né, de mecanismos pelos quais se poderia voltar a conceder subsídios, né, no BNDES, né, portanto, recompondo, né, a política que tivemos ali, sobretudo no governo Dilma, de concessão de subsídios, né, e expansão do crédito público, que a gente sabe que naquele contexto, né, passado foi o grande responsável, né, por, entre outros problemas, entre outros efeitos perversos, macroeconômicos perversos, a elevação da taxa de juros de equilíbrio da economia, né? E com, né, a redução do balanço do BNDES e outros bancos públicos, né, nós tivemos o efeito contrário e uma percepção de juros estruturalmente mais baixos, ali em torno de 4% e até menos que isso no período da pandemia. E nesse momento o movimento é claramente na direção contrária, né? Então, se a gente imagina, né, que eles possam estar
hoje caminhando para algo como 5% ou mais, né, nós acabaríamos, né, chegando aí numa taxa de juros neutra, nominal, um pouco abaixo ou mesmo próxima de 10%. Né? Então tem uma questão de previsão de redução de Selic muito mais lenta e muito mais à frente do que imaginávamos, por uma questão conjuntural, né, de aquecimento da economia, hiato do produto se fechando, desemprego baixo, né, mas também o ponto de chegada ele deve ser nesse contexto mais alto. Ainda aguardamos, né, mais definições sobre qual seria a política com relação a bancos públicos, né, em que dimensão isso poderia ser, e isso vai ser objeto de um comentário mais à frente quando tivermos as informações aí pertinentes. E com relação ao crescimento econômico, em que pese a expansão fiscal adicional expressiva, né, que deve ser feita no ano que vem, nós julgamos, né, que se sobrepõe a isso o que já chamamos a atenção, o aperto de condições financeiras, né, e que nós vimos notadamente por intermédio da elevação de patamar da curva de juros, né, do adiamento da queda da Selic, e, portanto, se o PIB do ano que vem parecia ir mais na direção de 1%, inclusive com uma expectativa muito favorável da safra agrícola, do PIB do agronegócio, né? Nós hoje imaginamos que há um número mais próximo, né, de 0,5%, né, parece o valor adequado aí, nesse contexto aí de grande expansão fiscal e de incerteza com relação ao arcabouço, né, das contas públicas no futuro. A expectativa é que já na semana que vem, né, como muitas casas estão fazendo revisões aí de trajetória da Selic, tivemos, e podemos citar aqui essa semana, Credit Suisse, a XP, anunciando, né, previsões em que o juro só cai a partir de 2014, né? 2024. Desculpa, 2024. E nesse contexto também, né, imaginamos que as projeções de PIB para 2023 se reduzirão também. Então, esse é o contexto aí que queremos passar essa semana, né? Acho que vamos ver aí revisões para baixo de crescimento de PIB, mais juros na conta, mais dificuldade para o Banco Central conduzir a inflação para a meta. Acho que nesse sentido, né, Caval, vale a pena lembrar, né, que a gente tem uma meta de 3,25, né, para a Selic para o ano que vem, que muito provavelmente será descumprida, né? A questão é só ver em que tamanho será descumprido. A meta da Selic cai para 3% em 2024, né? E a gente caminhava, né, nos passos iniciais de uma redução estrutural, né, da inflação, da meta, né, desde do governo Temer, né? E talvez recaia muito peso, né, sobre os ombros do Banco Central ter que fazer esse trabalho hérculo, né, de trazer aí de maneira estrutural a inflação para baixo, né? Então, os desafios pelo lado da política monetária, em um ambiente de fiscal pouco restritivo, para dizer o mínimo, né, e eventualmente alguma coisa pelo lado parafiscal, né, tornam o cenário bastante desafiador. Né? E ainda, para concluir, uma variável importante na virada do ano, que é se vai realmente haver, né, a recomposição, né, a reoneração dos combustíveis por intermédio do PIS/COFINS, porque isso, de um lado, tem um impacto no curto prazo na inflação, que pode chegar aí a 70 pontos base, mas, por outro lado, né, atenuaria a expansão fiscal expressa na PEC aprovada ontem no Senado, e num valor expressivo, né? Poderia chegar aí a 70 bilhões. Sim. Então essa também é uma informação importante aí dentro desse contexto todo e dentro do cenário, e quando tivermos a indicação disso, a gente pode fazer ainda algum tipo de ajuste na inflação do ano que vem. Hoje parece que indo mais para 6%, ou talvez até um pouco mais, né? A depender dessa questão, e também de qual vai ser, né,
todo o impacto desse programa de gastos do governo a partir do ano que vem. Bom, ficamos por aqui em mais esse Ouriz Podcast e quem sabe no próximo, né, já poderemos comentar aí o nome do ministro da Fazenda e suas primeiras declarações. Muito obrigado e boa tarde a todos aí que nos ouviram. Uma boa tarde.